Olá, meus amores! O que acontece na primeira sessão? Estou chegando aqui, eu, Valdeci Oliveira, psicóloga e psicanalista, para agradecer a você pela belíssima companhia. Vamos embora? Hoje é dia 16 de maio de 2026. Nos alegramos em Deus pela vida, por estarmos aqui, né? Agradeça. Talvez você diga, Val, não tem motivos para agradecer, você está de pé, né? Um coração grato formoseia o rosto. Comecemos, pois, a fazer o quê? Ser grato pelas pequenas coisas. Talvez você tenha muita coisa para agradecer, por conta de pai, de mãe, irmão, tio, tia, marido, esposa, mas você está aí. E se tem vida, tem jeito, né? Talvez você não esteja vivendo a vida que você gostaria, mas o que é que a gente pode fazer para mudar isso? Se você não está conseguindo mudar, busque um atendimento psicológico, porque você pode descobrir coisas em você e se fortalecer em meio a isso. Sabe o que acontece dentro de uma terapia, né? Primeira sessão. Talvez essa seja a primeira e maior curiosidade das pessoas, o que acontece na primeira sessão. Que será, meu povo? Eu vou te contar uma coisa, tá? Fale baixinho. Não existe interrogatório, tá? Não existe pressão, não existe obrigação, vou ter que contar tudo para o psicólogo. Não! A primeira sessão geralmente é um espaço de escuta, um lugar onde alguém finalmente pergunta: vem cá, diz para mim como você está. Tem gente que fala muito, tem gente que trava, tem gente que ri de nervoso, tem gente que pede desculpas por chorar. E tudo isso comunica, tá? Tudo bem por isso. Às vezes a pessoa chega dizendo assim: meu problema não é tão grave, afinal de contas, sei lá, eu não uso droga, eu não matei, não roubei, não me prostituí. Então, não tenho tanto problema assim, sério. Esse problema se resume a isso. Sabe, meu amor, sofrimento não funciona por competição, tá? Não são as comparações ou o que o outro sofre. Tem gente que diz assim, não, mas fulano, ou você tá assim, mas olhe para fulaninho, fulaninho. Gente, a gente ouve muito isso, né? Quem não, por favor, né? Ou não me deixem sozinhas, né? Ou você faz isso, mas minha filha, meu filho, tem gente sofrendo pior. Tem fulaninho, gente, no outro dia eu ouvi isso, eu dei tanta risada. Desculpa, não desfazendo da pessoa, mas porque, né, as pessoas tentam consolar de uma certa forma. Aí disse assim, minha filha, a menina estava chorando por exemplo, disse, minha filha, mas agradeça. Você não tem os olhos, né? Você não enxerga. Mas tem gente pior que eu sei. Tem gente que não tem braço, não tem perna. Tem gente que não tem isso, eu sei. E desde quando o sofrimento é mensurável, né? Eu, tipo, eu posso falar da minha dor, porque quem está sofrendo sou eu. Pode ser coisa mínima para o outro, mas para mim é gigantesco. Porque quem pode dizer o que está doendo em mim sou eu, não o outro, né? Então, às vezes, tem pessoas que tentam até animar, mas. Né? E eu já vi pessoas que dizem assim, isso, e que quando é com ela, nossa, como ficou grande. Né? Nós que podemos falar das nossas dores. Tem dores que não matam, mas fazem a pessoa deixar de viver aos poucos. Existe uma ideia muito comum, quando eu não aguentar mais, eu procuro ajuda. Mas, imagina o dente cair. Deixar o dente cair para depois procurar o dentista? Pior, não é não? Falar sobre autoconhecimento é necessário, né? Dentro da psicoterapia, a gente fala sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Conhecimento do auto? Não, esse conhecimento está em mim. Esse conhecimento que é próprio, que só eu sei de mim. Por isso que o psicólogo ele não tem um roteiro no sentido de uma receitinha de bolo, de uma linguagem de que você. Um psicólogo sério, tá? Porque a gente sabe que existem pessoas e pessoas, né, não, gente? Existem profissionais e profissionais. Ontem eu estava atendendo um grupo terapêutico que eu. Ontem, um grupo terapêutico que eu mediu em uma instituição em São Paulo, e uma das atendidas, ela falou assim, algo interessante, ela disse assim, olha, Val, você quando atende o grupo terapêutico, você com toda a sua expertise,
Você é uma profissional incrível, a gente conhece seu currículo e tal, de te acompanhar e tal. E você não conhece meu currículo, não? Quer, sério, quer me conhecer mais? As minhas redes sociais, psicóloga Valdeci Oliveira. Esse mês aí de maio a gente tá falando sobre relacionamento, tá? Eu acho que vale super a pena. Você dá uma olhadinha, vai lá, me segue, curte, dá aquele likezão lá também, me ajuda a divulgar esse negócio. E aí ela falou para mim, só que você tem tudo isso e tal, a gente percebe pela sua fala e tal, que há conhecimento, você tenta acessar a nossa linguagem, você fala de uma forma que a gente consegue entender. Só que você traz algo que é muito diferente de outros profissionais, que pelo menos eu já vi. Eu disse, é sério, qual? Ela disse, você não está no pedestal, você fala de igual para igual. Você não se coloca pelo nível de conhecimento que você tem acima das pessoas, nem dos atendidos, nem dos seus pacientes, você fala de igual para igual. Eu disse, por que eu não falaria de igual para igual? A única coisa que nos difere aqui, é os meus títulos, né? Mas eu não deixo de ser um ser humano, com dores, com angústias, com tristeza, com aflição, com desânimo, desamparo, sensação de desamparo, abandono, rejeição, N as coisas que a gente vai passando na nossa vida. Nós somos seres humanos, né? E assim, essa fala dela me tocou no sentido de pensar sobre isso. Porque realmente, né, existem profissionais e profissionais, por isso que eu digo, procura um profissional de psicologia que seja um profissional atento, um profissional que seja que sabe que você tenha boas indicações a respeito, porque existem profissionais que não são éticos, né? Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, porque eu amo o que eu faço e entender que tem pessoas que fazem mau uso da profissão, né, do conhecimento que tem, é muito triste, mas são pessoas, né? E assim como existem padres, pastores, pais de santos, líderes espíritas e N funções de liderança, que existem pessoas que são maravilhosas como líderes, né? Mas existem outros que usam e abusam do poder de ser um líder. Então, assim, a gente vai encontrar, são pessoas, mas buscam um bom profissional, sabe? Por isso, o profissional de psicologia vai trazer para você o autoconhecimento, para que você abra esse leque de conhecimento e entendimento sobre quem é você, mas todo esse discurso se movendo pelo que você traz, né? Relacionamentos, a gente começa a se perceber dentro das relações. Ah, mas eu estou hoje com um fulaninho que é narcisista. Sério? Se você está com esse narcisista, existe alguém que se permitiu estar nesse relacionamento. E por quê você entrou nesse relacionamento? O que é em um narcisista que te chamou a atenção ao ponto de estar com ele? Porque se existe alguém narcisista, existe alguém que se permitiu estar nesse relacionamento. E por que está? Né? Repetições emocionais, pessoas que muitas vezes passam, repetem emoções, são intensas nas suas emoções e aí depois dizem que tem o dedo podre. Por que essas emoções estão se repetindo? Limites. Tem pessoas que não sabem dar limites. Eu estava entendendo a pessoa e ela disse assim: hoje eu consigo compreender, eu nunca consegui dizer não para minha filha. Ela pegava meu cartão de crédito, eu ela trocava meu cartão de crédito, ela pegava dinheiro na minha conta, ela fazia coisa, e eu nunca consegui dizer não. Às vezes eu ficava sem, mas eu até passava para ela, mesmo sabendo que ela não ia me pagar, mesmo sabendo que ela não iria devolver, mesmo sabendo que ela iria fazer coisas erradas. E eu não sei porque eu fazia isso. E aí eu disse, saber você sabe, mas é um saber inconsciente. Vamos ter que descavar isso aí, né? Escavar, na realidade. E aí, depois de um tempo, depois de agosto, a gente está ok? Acho que quase 9 meses, né? Ela vem e diz, hoje, Val, eu percebo, ela fala, tá? Não fui eu que falei nada para ela. Ela disse assim, olha, hoje eu percebo que quando hoje minha filha e eu tivemos um tempo que ela não falava comigo, porque eu comecei a dizer não, e aquilo era tão doído. Eu sangrava em dizer não para ela, minha vontade era dizer sim. Porque quando eu dizia não, ela parava de falar comigo, ela não falava, e sabe, eu me sinto dependente da minha filha, né, nessa relação. Eu disse, mas quem é a mãe aí?
E porque você depende, quando nós fomos analisando as outras relações dela, pai, mãe, tios, professores, namorados, ela sempre teve que dar alguma coisa para manter esse relacionamento. Não sabia dizer não. Então foram padrões que foram se repetindo. Quando ela passa a dar limites, porque não é educativo, né? Não sei se tem algum professor aqui. Tem a Liana, né, Liana? Aí de Tremedal, beijo para a galerinha de Tremedal. Cheiro para vocês. Eliana é educadora, né? Então, assim, a gente sabe pela educação que a lei da repetição, né? Quanto mais você repete, traz conhecimento, né? A gente traz conhecimento pela repetição, mas também o não é educador, né? O não educar. Você diz à criança, a criança é pequena, 2, 3 anos, eu quero uma faca, você vai dar a faca a ela? Mas é o que ela quer, ela vai bater pé, ela vai gritar, ela vai chorar, mas você vai fazer isso? Então, né, é você que dá o limite à criança, é você que diz não. Se você vai dizendo sim, sim, automaticamente você está dizendo sim ao outro, automaticamente você está dizendo não a você. E era isso que minha paciente estava acontecendo. E ontem ela teve esse insight, né? Ela disse assim, cara, Val, eu tô impressionada. Porque tudo que eu fazia hoje, ela e a filha, graças a Deus, tem uma outra relação, uma relação de respeito que não se tinha, uma relação que a filha ia buscá-la ou procurá-la porque precisava e queria, e achava que a mãe tinha obrigações. Não, querida, acorda para a vida, né? E hoje ela disse, eu entendo que eu ia porque eu não queria perder o amor da minha filha. Mas se perdeu o amor e você tinha o amor, porque um amor que é comprado, porque se alguém está comigo, só porque eu passo o meu cartão para ele, porque quando ele precisa ou quer alguma coisa, eu estou ali para dar, isso é amor? Até quando e onde vai esse amor, sabe? São coisas que a gente precisa parar e pensar até onde é amor e que amor é esse. E se há essa relação, até onde eu estou disponível para bancar isso, né? São questões vezes para a gente pensar. Ansiedade, dispara a ansiedade, aí fica, eu sou ansiosa, porque eu sou ansioso, eu tô com sintomas ansiosos, aí vai no Google, doutor Google hoje, né, todo mundo já chega no médico, doutor, eu sou ansioso, eu tenho amigos médicos, e ele vai, não, Valzinha, né, às vezes eu mando para alguns psiquiatras, amigos meus, encaminhamento e tal, Valzinha, não, já chegou aqui, eu digo, não, já psicoeducação, e a gente ri muito, porque as pessoas já chegam com seu autodiagnóstico, né, pega, coloca seus sintomas no Google e o Google fala, só que é interessante, não houve, lá embaixo, quando o Google coloca, né, no finalzinho da página, procura a orientação médica. Tudo isso são hipóteses. Então, assim, é muito complicado, sabe? Tem pessoas que às vezes olham e já chegam com o diagnóstico e tal. Mas, sim, e se for o transtorno da ansiedade? Porque essa ansiedade está tão descompensada? Alguma coisa aconteceu para essa emoção descontrolar. Então, existe uma causa, sabe? Então, porque às vezes pessoas se sobrecarregam emocionalmente. Quantas pessoas, como eu falei da minha prima no áudio, no bloco anterior, essa minha prima que estava cansada, sempre desgastada e reclamando, porque eu estou cansada, porque eu faço tudo. Ela que estava se sobrecarregando emocionalmente, se sobrecarregando de tudo, e, sabe? Porque para ela era muito cômodo. Eu sou necessária. Se eu não estiver à frente, sabe? É claro que são leituras inconscientes, mas quando a gente traz para a tona, a gente sobe aí, emerge isso, a gente percebe e fala. E eu não tinha percebido. E quando ela saiu do controle, ela achava que ela estava no controle de tudo e aquilo estava trazendo ansiedade, medo, palpitação, preocupações extremas, insônia, tereré. Por que será? Sabe? É a gente se olhar, queridos. Muitas pessoas não percebem que vivem no estado de sobrevivência e chama isso de rotina. Tem gente que tem uma vida parecendo que tem um leão correndo atrás todo dia. Sabe? Eu tenho que fazer porque eu tenho que dar conta, porque eu tenho que fazer isso, porque aquilo. Sim, você tem que dar conta por quê? E por que você não dá conta de você, da sua saúde? Calma, relaxa. Eu sei que você tem coisas para fazer, mas antes de fazer as coisas, seja você a prioridade. Você já percebeu pessoas que entram sempre no mesmo tipo de relacionamento? Ou que vivem as mesmas dores em ciclos diferentes ou em relações diferentes, mas as dores são as mesmas. Sabe aquele negócio de curar um amor com outro amor? Gente, isso é loucura. Não existe isso. Porque você vai fazer o mesmo erro na outra relação. Vai cometer o mesmo erro e vai, sabe, sofrer o mesmo erro em outra relação. Então, assim, primeiro
você se organizar, primeiro você se entender. A gente precisa, né? Por quê? Porque existem padrões inconscientes, padrões, como eu falei, daquela minha paciente que não dava limite à filha. Por quê? Porque ela tinha medo de perder o amor da filha. Por quê? Porque lá atrás, se ela não fizesse o que o papai queria, o papai ficava de mal, não falava com ela. Então ela tinha que fazer tudo para o papai, agradar sempre o papai para ter o amor do papai, da mamãe, do tio, da professora, de todo mundo. Ela tinha que agradar para ser amada. E esses padrões foram sendo criados inconscientemente e ela trazia isso para as outras relações. Carência, mas eu sou carente, Val, eu preciso de alguém do meu lado, eu não consigo ficar sozinho. Mas às vezes você está acompanhado e está sozinho, né? Por que será? Ah, mas é porque eu me sinto abandonado, fui abandonado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu namorado. A sensação, eu não consigo ficar só, eu não posso ser abandonado. E por que você está se abandonando? Porque a partir do momento que você não cuida de você, você abre mão de você para cuidar do outro. Ah, Val, mas isso é fraterno. Jesus disse que eu preciso amar o meu próximo. Foi, ele disse. Mas ele disse que você precisa amar o seu próximo como? Hã? Fala mais alto para eu ouvir aí, menino. Fala mais alto, menina. Como você ama você mesmo. Por quê, meu amor? Porque eu só vou conseguir levar o outro no lugar que eu cheguei. Eu só vou poder amar quando eu me amo. Eu só vou poder amar o meu marido quando eu me amo, porque me amando eu amo ele, eu cuido dele, eu vou estar bem, eu vou estar linda, cheirosa, perfumada, ó, inteligente, com meu equilíbrio emocional, para poder ajudá-lo, para gente, sabe? Porque eu não casei com ele para fazer, para ser feliz, eu casei para fazê-lo feliz e ele também a mim. E nós somos essa junção. Mas antes dele de fazê-lo feliz, eu sou feliz, não porque eu dependo dele para minha felicidade. Eu já sou feliz. Ele só complementa isso, ele só potencia isso, porque ele me faz realmente. Ele é lindo. Sabe, meus amores, existem pessoas que têm necessidade de ser aprovadas. Sabe, sempre tem que fazer certo. Pessoas que são muito organizadas, né? Que ser, vai errado ser organizado? Não. Mas sabe essa pessoa que às vezes tem que fazer tudo, tudo muito certo, não pode errar. Ei, calma, desacelera. A gente erra de vez em quando, e tudo bem. O inconsciente, ele repete aquilo que ele não conseguiu elaborar. Às vezes a pessoa não procura amor, ela procura reparação. Reparação de quê? Daquilo que foi roubado dela lá atrás, daquilo que ela não teve na infância, na adolescência, na sua vida, sabe? E ela vai, esse inconsciente muitas vezes vai estar procurando reparação. E porque tem gente tentando receber no presente o afeto que faltou lá no passado. O corpo muitas vezes vai gritar o que a mente tentou silenciar todos esses anos. Diga para mim, quantas dores você chamou de física quando na verdade eram emocionais? A terapia, ela não, como posso dizer, não transforma ninguém em alguém sem dor, mas ela pode ajudar alguém a entender a sua história, parar de se abandonar, reconhecer os seus limites, construir relações mais saudáveis, sabe? E respirar emocionalmente. Talvez, e eu acredito que a maior mudança da terapia seja essa. A pessoa começa a se escutar. Tem pessoas que passaram a vida inteira sendo fortes, fortes para os filhos, fortes para o casamento, fortes para o trabalho, fortes para os pais, para o emprego, fortes para todo mundo, mas nunca tiveram espaço seguro para desmontar. E às vezes, meu amor, o consultório psicológico é o primeiro ambiente que você percebe e consegue fazer isso. Eu também precisava de cuidado. Sabe, meus amores, hoje nós conversamos sobre terapia. Mas talvez, no fundo, e me conhecendo, né? A gente falou foi sobre humanidade. Porque todos os seres humanos, todo ser humano carrega dores invisíveis, sabe? Memórias, medos, silêncios, feridas. E procurar ajuda, meu amor, não deveria ser motivo de vergonha, e sim de coragem. Talvez sim alguém nesse rádio aí, nesse celular, enfim, me ouvindo agora, que já suportou tudo sozinho por tempo demais. E eu quero te dizer uma coisa nesse momento, sabe? Você não precisa chegar no limite para merecer cuidado.
Por isso, pense em você nesse momento, sabe? Como eu falei anteriormente, ninguém espera o dente cair para procurar um dentista, né não? Porque a dor é latente. Então, existem dores da nossa alma que estão ali latentes, clamando por ajuda, por socorro. Seja você o socorro que a sua alma precisa, tá certo? Esse foi o nosso Papo Psi de hoje, né? E obrigada pela sua companhia e principalmente obrigada por permitir que essa conversa chegasse até você. Até semana que vem. Pense um pouquinho em tudo isso. Teve uma pessoa que falou comigo, Val, eu gosto do Papo PC porque você traz as histórias da sua própria vida. Você não tem vergonha de falar que você chora, falar dos seus parentes, familiares, do seu casamento. E a gente, sabe, parece tão normal. Eu disse, mas é normal. É normal. Eu sou um ser humano como você, que chora, tenho limitações. Ai, como tem Tiago que eu diga. Né? A gente tem, né? Mas a gente vai galgando e tendo novas super ações. Ações super. A cada dia. Sabe? Como é que pode ser? Eu não sou muito fã desse termo superação, mas eu entendo que nós temos super ações. Ações super, como, por exemplo, eu falei, né, que anteontem a gente estava conversando e ele queria falar sobre um assunto que realmente era importante, era sério, era preocupante. Mas eu disse, não, amor, não quero conversar agora, vamos conversar sobre isso amanhã, depois que a gente tomar café e tal. Para mim foi uma superação, porque eu e ele pudemos nos desconectar daquilo que era um problema, que iria nos trazer uma insônia, uma preocupação extrema. E no outro dia conversamos e conseguimos solucionar aquilo que era possível. Tem coisas que não dependem de nós, mas naquilo que depende de nós, vamos resolver. Vamos mudar os nossos olhares, a nossa ótica, o nosso prisma em certas situações. E isso é tão libertador quando a gente consegue fazer isso, sabe? Então vamos fazer? Vamos embora? Se permita, avance. O Papo Psi fica por aqui hoje, tá? Mas não esquece, não. Vai lá no YouTube, ouve novamente, sabe? Compartilha com outras pessoas que precisem ouvir e vamos embora. Nós estamos em processo de construção, não é isso? Mas se você quiser fazer um atendimento psicológico comigo, o meu número do WhatsApp é 719-8860-6425. 719-8860-6425. Se você souber de alguém que necessita entender o que é um atendimento psicológico e tal, porque às vezes precisa e tem vergonha, tem dúvida, tem medo, manda esse papo esse de hoje para essa pessoa, tá bom? Pede aí ao evangelista ou vai lá no canal do YouTube quando estiver disponível e compartilha com pessoas. Tenho certeza que você pode ajudar muita gente a se autoconhecer. Beijos, até semana que vem. Fique bem. Tchau, tchau. Enviar.